dos serviços privados de assistência à saúde. Capítulo 1 do funcionamento. Artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde SUS, quanto às condições para o seu funcionamento. Artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Inciso 1. Doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Inciso 2. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. A linha A. Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. A linha B. Ações e pesquisas de planejamento familiar. Inciso 3. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Inciso 4. Demais casos previstos em legislação específica. Capítulo 2. Da participação complementar. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 26. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Na fixação dos critérios, valores, formas e reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Parágrafo 4º. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde SUS. Título 4 dos Recursos Humanos. Artigo 27. A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos. Inciso 1. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Inciso 4. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde SUS constituem campo de prática para o ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas
conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo 1º. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento. Artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Título 5 do Financiamento, capítulo 1 dos Recursos. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: inciso 2. Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. Inciso 3. Ajuda, contribuições, doações e donativos. Inciso 4. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. Inciso 5. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. Inciso 6. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Parágrafo 1º. Ao Sistema Único de Saúde SUS caberá metade da receita de que trata o inciso 1 deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Parágrafo 2º. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. Parágrafo 3º. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, municípios, em particular do Sistema Financeiro da Habitação. Parágrafo 5. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento, ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.